Olá, felizes. Vamos continuar falando da glória eterna. Vamos continuar falando do templo do Espírito Santo, porque assim como o nosso corpo físico precisa se alimentar, o Espírito de Deus que está em nós e a nossa alma também precisa alimentar. E a nossa alma e o Espírito de Deus que está em nós se alimenta do quê? Da palavra de Deus pregada pelo único canal que existe para se ouvi-la na Terra, pregada pelo Espírito Santo. Porque se é a verdade que salva, e é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, então a única maneira que nós temos de nos alimentarmos do Espírito Santo é nos alimentando pela palavra de Deus. E a palavra de Deus alimenta o nosso espírito, reforça o nosso espírito, aumenta a luz do nosso espírito, domina a nossa carne e mantém a nossa alma viva para a eternidade em glória. O contrário, que é o que ninguém pensa, o contrário da eternidade em glória é a eternidade no fogo eterno. Ninguém está preocupado com isso. Eu não entendo como ninguém se preocupa com isso. Olha, sem comentário. Sabe o que é uma eternidade onde o bicho não morre e o fogo não apaga, como disse o Senhor Jesus? É a eternidade no fogo eterno. Vamos nos preocupar com a vida eterna? Vamos cuidar do nosso templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo físico. Por quê? Porque se nós não cuidarmos do templo do Espírito Santo, também estamos agindo contra Deus. Então, eu levo o meu corpo de qualquer maneira, levo a minha vida de qualquer maneira, vou participando de qualquer situação, de qualquer coisa, e esperando a vida eterna. Não tem jeito. Ou é uma coisa ou é outra. Então, eu tenho que saber que se eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que viver como tal. Ou seja, cuidar do meu corpo, cuidar do... Olha, quem tem vestes brancas, porque quem foi batizado no verdadeiro batismo, então tem vestes brancas, porque foi lavado no sangue do Senhor Jesus. E quem tem vestes brancas tem que olhar com quem senta, onde senta, com quem fala, olha, tem que conferir todas as coisas. Por quê? Porque eu tenho que saber que eu moro dentro de um templo sagrado, que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E o nosso corpo é o único canal para o Espírito Santo falar na nossa boca. Então Deus fala, será? Deus fala lá em tal lugar, que bom que Deus fala. Agora, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, se você está em um lugar que não tem
que as obras são diferentes das obras do Senhor Jesus, os atos são diferentes dos atos do Senhor Jesus, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de falar são diferentes dos atos do Senhor Jesus? Não, mas lá se tem muita fé. Eu conheço um povo, que eu não vou falar o nome para não citar nome de ninguém, mas o final do nome da doutrina deles é fundamentalista. Então, os fundamentalistas, eles morrem para não errar. Eles dão a vida para não errar. Agora, eles têm uma coisa, eles ainda vivem olho por olho, dente por dente. Se você chegar no fundamentalista e tirar foto da mãe dele, se você chegar com a sua família e tirar foto da mãe dele e da filha dele, ele mata a sua família, a mãe dele e a filha. Porque ele entende que se tirou foto da carne, matou a alma. Então, será que essa doutrina é do Senhor Jesus? Pense nisso. Será que essa doutrina garante a eternidade para alguém? Vamos pensar nisso. E olha, tem outra doutrina aí, que o sujeito pensa que se ele te matar, para agradar a doutrina dele, se ele te matar para agradar a doutrina dele, ele imagina que ele vai ser recebido no céu como herói. Então, vamos pensar melhor quando se fala de doutrina, vamos pensar melhor quando se fala de servir a Deus. O Deus mandou o Filho dele aqui de graça, sofreu o que ele sofreu, passar o que ele passou, para nós levar de qualquer maneira. Será que funciona assim? Não, não funciona. É por isso que o Senhor Jesus disse assim, no dia da vinda dele, aquele dia, vai haver muitas surpresas. Muitos vão dizer, Senhor, eu te servi, eu fiz a sua vontade, eu expulsei espíritos em seu nome, eu fiz cura em seu nome. E o Senhor vai dizer assim, ide, malditos, praticadores de iniquidade, em verdade vos digo que eu não vos conheço. Então, mas Senhor, você não vai ter nem resposta, a não ser essa, é a última. Mas se você fosse ter uma resposta, seria dito assim, o meu filho, Deus diria assim, o meu filho passou o que passou, sofreu o que sofreu, para ficar aqui como exemplo para vocês me servir e me agradar. E, além disto, ainda enviou o Consolador, que é o meu Espírito Santo. Enviou o Espírito Santo para vos guiar em toda a verdade. Agora, se você acha que o Espírito Santo está em você, você está enganando a você mesmo, se ele não estiver. E se ele estiver, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Mas olha, a coisa aqui na terra não dá duas safras. Então, vamos cuidar do nosso corpo como o templo do Espírito Santo, tratando ele bem, alimentando bem, não se alimentando de qualquer maneira, não agindo de qualquer maneira, não praticando sempre obras que representam o Senhor Jesus, praticando sempre obra de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro imitador do Senhor Jesus. E vamos trabalhar,
vamos cuidar do nosso corpo, vamos ser felizes, porque nós temos que ser felizes, porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Vamos ser felizes, vamos fazer a vontade de Deus, vamos agradar a Deus, vamos renunciar à nossa carne, vamos servir a Deus. Ah, olha, do que é que você vive? Ah, eu vivo de dar prejuízo para os outros, eu vivo de roubar os outros. Então você tenha certeza que você vai ouvir o Senhor Jesus dizer para você: ide, maldito praticador de iniquidade. Se você é um mentiroso, o Senhor Jesus deixou claro, quando falaram para ele: nós somos filhos de Abraão. Ele falou: filho de Abraão? Abraão se alegrou em me ver. Vocês são filha do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E vocês são mentirosos. João, tá? João 50. João, verso... João, não vou falar onde é que está não, para não ficar fácil. Procura no Evangelho de João o que vocês acham. Então, o versículo que é 50 e qualquer coisa. Então, o Senhor Jesus deixou muito claro para nós, muito claro. Olha, quando a gente vai estudar direito, a gente faz tudo para gravar as leis, para decorar as leis, a gente faz tudo para entender as leis. Por quê? Para defender o corpo físico, ou para julgar o corpo físico, ou para acusar também, porque o judiciário tem todas essas funções. Para o corpo físico, que dura por volta de 100 anos, tem todo o cuidado, todo o zelo, E para defender a alma, que é para a glória eterna, para o fogo eterno, você trata de qualquer maneira. É por isso que não... E o Senhor Jesus falou: o juízo é sem misericórdia. Antes do juízo, todos os dias nós podemos se humilhar na presença de Deus, botar a cara no chão, pedir perdão para Deus, arrepender dos nossos pecados. Senhor, me ajuda a melhorar. Senhor, me ajuda a te servir melhor. Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Eu peço isso todos os dias, para Ele me ajudar a servir a Ele melhor. Porque se a gente estuda direito, faz PhD, faz isso, faz aquilo, pós-doutorado, etc. Para quê? Para cuidar do corpo físico, para a carne ficar na sua zona de conforto, bem cuidada e bem protegida também dos presídios, que também dura muito pouco, ainda mais no Brasil. Agora, imagina ser preso na eternidade, no fogo eterno, onde o bicho não morre, o fogo não apaga. Vamos pensar melhor nisso? Vamos pensar melhor nisso? Curta o nosso canal, inscreva no nosso canal, filie, compartilhe no nosso canal, dê o clique, nos ajuda a divulgar o nosso canal e também os nossos livros aqui, ó. A obra Porque Deus Criou o Mundo, editora Amazon. Tá para sair o 3º livro com as bênçãos de Deus. Nos ajudem. Deus nos abençoe.